Tudo bom? Olá, Como vai? Sou o Anderson. meu nome é Jefferson. Prazer, Mayra, tudo Sou guia bom? do Parque Ei, Estadual. Jefferson, tudo bem? Prazer. Sou guia do Parque Estadual do Sumidouro, tá? Sejam bem-vindos a ele. Obrigado. Vou estar conduzindo vocês à Gruta da Lapinha, um dos atrativos que a gente tem aqui no Parque Estadual do Sumidouro. E ela é muito famosa, hein? Muito famosa. Aí a gente vai receber um equipamento de segurança. Vamos lá conhecer? Vamos sim. Estamos bem animados Sim, para ver o que há dentro desta caverna. sim, formações excelentes, maravilhosas. Olha, logo na entrada já dá para ver umas formações, umas estalactites, assim, seria Isso, isso? são formações que estão inseridas dentro da cavidade, né, formadas aí pelo mineral chamado carbonato de cálcio. Então a água ela vai dissolver a rocha calcária, formando então um mineral que vai sendo depositado ao decorrer do tempo quando essa gotinha vai saindo da cavidade e assim formando as feições que existem hoje nas cavernas. Então, pessoal, agora a gente vai receber um equipamento de segurança, tá? Devido às formações da rocha calcária sendo baixa e as formações de espeleotemas. Ah, tem umas partes baixas, assim, que a gente pode bater a cabeça, então? Isso, então um modo de proteção. Perfeito. Corre o risco de cair alguma? Não tem tendência, Não, né? não chega a tendência de ter cair, não, tá? Essa aqui. Pronto, ficaram muito bem, viu, de capacete. E prontos para conhecer a caverna? Pronto, sim. Minha lanterninha. A lanterna da Mayra. Tá brincando? Ela funciona, viu? Eu trouxe uma pequenininha aqui também, vamos ver se vai dar uma ajuda. A caverna tem 511 metros de extensão e a gente desce aproximadamente 40 de profundidade. 40 metros de profundidade? 40 metros de profundidade. Interessante. Tá, então. Jefferson, como que se forma esse tipo de ambiente, essas galerias aqui? Então, aproximadamente 900 a 610 milhões de anos, na região passaram rios chamados de rios caudalosos. Esses foram responsáveis para a abertura dessas cavidades. Passava um rio aqui? Passava um O rio. rio ia dissolvendo a rocha calcária, que assim, Isso. levando todo esse material com o fluxo dele. Isso, o rio passava com grande proporção de água e tudo aquilo que era solúvel, ele ia dissolvendo, arrastando então para esses caminhos aí. Mas isso só acontece por conta do tipo de rocha que é essa que está presente aqui. Isso. Que ela se dissolve de acordo com essa passagem à pressão. Isso vai depender do grau de dissolubilidade que ela tem. Tá? Então, sendo solúvel, ela vai dissolver em água ácida. Então, desgastou todo esse material, dissolveu, levou embora e hoje a gente pode andar por dentro desse bloco de rocha aqui. E essas diferentes texturas, né, que estão nas paredes, então você tem linhas, você tem ondas, tudo isso é influenciado ou foi influenciado por conta do movimento da água. Isso, o movimento de águas aí desses rios. Já a coloração que a gente também tem, está inserida aí, tá? Óxido e hidróxido de ferro que está inserido sobre essas formações. Tanto da rocha como que está o depósito de minerais. Já virou uma galeria, tem o processo das estalactites, né? Isso, depois da caverna aberta, mais vazia, vem inserido então os depósitos de minerais, chamados de espeleotemas. Tudo que está inserido na cavidade são chamados de espeleotemas, tanto os que vêm por escorrimentos e o que vem por gotejamento. Tá? É o nome geral para todas essas coisas que surgem a partir do momento que a água passa por ali. Né? Isso, que forma dentro de uma caverna. E formam esses desenhos maravilhosos que a gente consegue Isso, ver, dando né? feições maravilhosas para a cavidade. Essa é uma catedral, né? E quantas galerias tem aqui nessa caverna, nessa gruta? No total são 11 salas visitadas. E uma entrada e uma saída só que tem? A gente acessou uma grande abertura, né? Para a visitação a gente tem uma entrada e uma saída. Tá. E animais que tem aqui dentro. Então, falando sobre esta fauna, está inserido, são aproximadamente 74 espécies catalogadas Nossa, à 74? cavidade. Tá? Então, são muitos aí. Então, cada um vai ter uma classificação diferenciada um do outro. Insetos, mamíferos, o que tem? Isso, então a gente tem inseridos morcegos, tem colônias de morcegos na caverna, tá? Que habitam, né, nas profundezas, mas durante a noite saem para fazer alimentações. Estão inseridas as aranhas e demais animais. Tem uma pergunta. Como é que os morcegos identificam que é noite se eles estão o tempo todo num lugar escuro? Então, essas iluminações elas são apagadas, né, durante o dia. Entendi, Então, eles às vão 4. identificar aqui. Isso. Mas mesmo durante o dia, se você vai para uma galeria como a gente está aqui, a luz chega aqui?
Com menos intensidade, né? E isso com menos intensidade e também tem um sensor, né, que ele consegue identificar os animais que só produzem som durante a noite. Entendi. Tem outros recursos para saber o que está acontecendo lá fora, independente de Isso luminosidade. também. Eles escutam. E Tem agora- mais salões para visitar? Tem Como mais que é? salões. Ixi, Vamos conhecer? Vamos sim. Tô adorando esse passeio. Também, muito legal. E tá fresquinho aqui, ó. Agora a gente vai conhecer uma das salas mais importantes, tá, inserida na cavidade, que é a sala da filtração. Nossa, que bonito. É bem delicado, né? Aqui, ó, as Mas tem um formações. monte de Isso ela ainda gotinhas. está no processo de formação, tá? Que aí são as formações de espeleotema e estalactites. Ela goteja o ano todo, independente se está chovendo ou não. Isso porque a rocha calcária, tá? Ela é comparada com uma esponja de lavar louça. Ela vai reter esta água, absorver a água da chuva e vai sendo liberada lentamente com o mineral, onde vai dando a formação da estalactite e, por gotejamento, a formação da estalagmite. Jefferson, eu queria entender uma coisa. A gente caminhou 3 metros de um salão para o outro e aqui tem a presença dessa água caindo através do gotejamento e lá não. Por que tem água aqui na outra sala? Não tem? Então, na outra sala, tá, um processo de formação já foi encerrado, tá? E aí o que acontece? Então essa água passa por eles e vai sair nessa sala lentamente. Então lá já encerrou. As estruturas antigas fazem uma impermeabilização que não deixa mais a água descer, então ela escorre de lá para cá, assim, ela está vindo no gradiente de altitude, de altura. No caso, não seria escorrimento, ela vai infiltrar sobre essas Certo. formações, tá? E vai saindo na outra sala, que é esta aqui. Que é mais baixa em relação Isso, àquela, mais né? baixa. Isso devido por causa de acúmulos de minerais, que eles vão sendo depositados de camadas sobrepostas de camadas, tá? Então, a gente tem essa sala baixa, não tem obstáculos impedindo que essa água saia, e aí... Ela escoa por aqui. É muito bonito, né? As formações, você vê que elas são delicadas, né? Assim. E aí, formações como essa aí, que vocês que estamos observando agora, né, são chamados aí de microstravertinos. É eles que seguram esses cristais do carbonato de cálcio, que é o CaCl3, é o CaCO3. Ah, perfeito, tô vendo. Nessas bolsinhas aqui você tem os cristais mesmo aqui. Isso, os cristais de carbonato de cálcio. Eu vi que existe uma faixa de segurança, né? E que você tem a água caindo e formando também, você tem uma formação tanto em cima como embaixo. Qual que é a importância de não tocar, por exemplo, nessa... Né? No caso de tocar a essas formações, interfere nesse processo que está iniciado ainda. E aí o que vai acontecer? A nossa mão, a gente tem uma oleosidade. No caso de tocar, vai interferir, tá? Tampando os poros deste espeleotema, tá? Impedindo que essa água saia. Então, vai quebrar naturalmente com o passar do tempo, porque vai escurecendo. Então, isso tudo devido a um simples toque. Tá? Que aqui é diferente, né? É uma formação... Parece que tem umas areias, assim. O que seria isso aqui? Isso seria... Quando essa gota, ela cai com muito volume, o que acontece? A tendência de não só depositar os minerais, é de que essa água expandisse à medida que goteja. Então, ela respinga para ter essas formações. É um respingamento de formações que vêm por laterais. Nessa situação, né, onde a gente tem, ou até mesmo ali, já está relativamente próximo à parte da base com o teto, né, se a gente comparar com esses grandes espaços que tem nas outras galerias. Há situações aqui onde uma ponta se une à outra? Exatamente. É a tendência que pode levar milhares de anos para esse processo A acontecer. gente não vai ver isso, Tá? né? Então, vai unir a estalactite com a estalagmite, ou seja, um espeleotema encontrando com outra e forma-se chamado de coluna. Legal, muito bem. Essa situação se repete em outro lugar? Se repete em outros lugares. Vamos lá conhecer? Agora a gente vai conhecer uma outra sala, tá? Onde a gente vai observar por onde que esses águas decisivos foram passando, abrindo então a caverna por etapas, tá?
Vamos Gente, lá? é muito mais íngreme que 45 graus. É mesmo. Lindo. Vamos conhecer a próxima sala. Uau! Nossa, que sala, hein? Ela é imensa. Salão. É a maior sala que a gente tem na caverna. Ah, é essa? Nossa, impressionante. Tem nome essa aqui também? É chamada de sala da catedral. E a sala da catedral, porque isso daqui parece um órgão, né, de uma catedral antiga, né? Isso devido à formação, né? Não só um órgão, mas também faz lembrar, né, um altar, um lustre, né, as cortinas das igrejas. Nossa, a imaginação aqui vai longe. É igual olhar pra nuvem, né? Exatamente, cada um vê uma coisa, Um né? monte de coisa. Isso aqui a gente tem uma fenda, uma fissura, né, chamada de condutos, onde então se passava um rio há milhares de anos atrás. Lá em cima. Isso, chamado de condutos. E essa coisa de perceber elementos como se fossem nuvens aqui, as pessoas têm uma imaginação interessante aqui? Sim, ou tem não? uma imaginação incrível. O que dá pra ver aqui? O que que já- Além de, né, da gente ter catedral, né, a gente brinca que tem uma noiva sentada lá no alto, tá? Aquela branca lá na Sim. frente? Véu. Nossa, olha só. Ela está Olha o sentada, vestido. com os joelhos dobrados, É tá? verdade. Vestidos longos. Ela tá esperando o noivo Delcano, né? Está É a esperando noiva da quantos casa. milhões de anos? Isso há muito, muito tempo. Há muito tempo, né? Esse tipo de formação, ele é, na verdade, não formação, né? Mas esse ambiente já é diferente do que a gente estava ali há 3 metros atrás, de novo, né? Sim. Isso por conta, mais uma vez, dessa presença e passagem do rio e dos rios aqui embaixo. Isso, presença dos rios. E aí não tem tanta formação de espeleotemas nessa sala, e isso vai devido a não estar expelindo essa água, tá? Não é porosa, então, né? Isso. É uma rocha porosa, mas, portanto, tem que ter muita água de chuva para, então, Conseguir que essa filtrar. água, essa rocha expulsa água para fora. Então, a gente não tem tanta formação nessa sala como as outras, tá? Você tem áreas que você vê a rocha nua mesmo, né? Sim, A rocha sim. original, né? Original, Sem o ter calcário. Quantos morcegos tem aqui, você acha? Foram catalogados 12 espécies de morcegos. Sim. Tá? São colônias grandes? E são colônias grandes, varia entre 8 a 12 morceguinhos, tá? Cada colônia. Cada colônia. Eles se alimentam do quê? Essas espécies que vivem aqui? É de sangue, de frutas, néctares. Sangue. Então são várias espécies. Vamos lá conhecer? Aqui a gente já tem um guano de morcego, tá? Guano é o nome dado cientificamente para as fezes do morcego. E através dele a gente vai identificar que espécie de morcego seria. Esse tá fácil de saber o que é. Sim, né? E são os morcegos, são guanos de morcegos insetivos, tá? Então eles se alimentam lá fora e trazem ainda restos de alimentos para a cavidade. Essas asas, Isso que eu ia falar, tem umas asas. Isso, são asas de cigarras. então eles pegam lá fora as cigarras, Isso. trazem para cá, consomem o que interessa, aquilo que não interessa eles largam por aí. Isso, eles vão dispersar e esses restos que dispersam vão servir para a alimentação dos outros que estão inseridos na caverna. Pode ter até besouros, por exemplo, que se alimentam dessa matéria Aranha. orgânica em composição, assim, decomposição. Isto. As aranhas se alimentam de outras que vão sendo depositadas e vão passando por aqui à procura de alimentação. É a matéria orgânica que entra aqui dentro da caverna, né? Porque senão você Isso. teria somente os minerais. Então os morcegos têm essa parte de trazer tanto os restos da alimentação deles, quanto o guano também, né? Se tem tudo isso de guano aqui, eles estão aqui. Isso é porque existe uma colônia de morcegos onívoros que estão acima. Tá? Nas nossas cabeças aqui. Cuidado, não abre muito a boca não, gente, isso não. Né? Interessante. O interessante também, né, que esses morcegos insetívoros, eles vão fazer o controle no ecossistema. Eles vão combater os mosquitos que transmitem doenças, né, o da dengue, o da malária e da leishmaniose. Então, eles fazem o controle. E eles permanecem em que período fora da gruta? Eles saem somente enquanto está escuro, no momento que escurece, e voltam antes de clarear novamente. Então, durante o dia, os morcegos vão permanecer à caverna. À noite, vão sair, alimentar e trazendo, então... Já Porque tá Isso. muito silêncio aqui, eles não estão, né?
E tá bem iluminado também, né? Isso, bem iluminado, então. Ainda Tira esse ciclo. inibe um pouco a atividade deles. Isso. Vamos lá. Nossa, tá brilhando aqui. É um brilho todo especial. Então, esse aqui é o maior depósito de mineral escorrido pela lateral da rocha, tá? Chamado de cascata. Tem de 10 a aproximadamente 12 metros de altura. E o que está brilhando aí são os cristais de calcito. E por que esse cristal apareceu aqui e não em outros lugares? É a primeira vez que a gente viu, né? Esse brilho tão Diferente intenso. mesmo. Então, os cristais de calcito, ele é proveniente do calcário, tá? Ele vem dissolvendo nesta água ácida e por precipitação, liberação de gás carbônico, né? Formam, então, esses cristalzinhos em forma de losango que encontra em sistema romboélico. Somente as pontas deles estão para fora. É uma reação química que acontece onde você tem a formação desses microcristais. E né? na presença do gás carbônico. Se não tiver o gás carbônico, não forma os cristais. Tem que ocorrer a liberação dele, né? Vapor e lançamento, é uma precipitação que vai ocorrer. Nossa, lindo isso daqui, hein? Super bonito, parece um pouco mágico. E continuamos descendo aqui, Isso, né? a gente vai descer descida mais vai. um pouco e abaixo estaremos 40 metros de profundidade. 40 metros do nível da entrada. Qual é a próxima novidade que nós vamos ver nesse salão aqui? Aqui a Jackson? gente Cada vai- lugar é uma coisa nova. Sim, aqui a gente vai estar conhecendo, né, os microfósseis que estão inseridos sobre a formação acima chamada de paleoteto. Paleoteto. Isto, paleo, quer dizer antigo, né? Onde os arqueólogos e paleontólogos vão fazer escavações à procura de fósseis. E aqui posso mostrar para vocês, sendo uma área então de pesquisa para eles. A gente tem uma conchinha ali, tá? E outra conchinha aqui na frente. São conchas fossilizadas isso daqui. Isso está no processo fossilizado. Tô Isso vendo devido. ali, nossa, realmente interessante. Então, Essas conchas estavam onde? Elas não são conchas oceânicas, né? Não, essas são conchas de rios, tá? Foram arrastadas por águas de rios aqui para a cavidade. E tudo isso é material que o rio trouxe, vamos dizer assim, essa argila, esse barro aqui, assim, que trouxe as conchas juntos, é tudo o rio que trouxe essa parte, o teto. Isso, tudo que o rio encontrava na frente, ele arrastava para a caverna, tá? Lama, cascalhos, aqui a gente tem a presença desses cascalhos, que são os conglomerados, tá? Seixos rolados aí, que encontram imagens ou profundidade desses rios. Estou impressionada com essa Eu casa. também. Gente, É uma variedade, é tanta informação, tem mas é uma tudo aqui no riqueza. mesmo Não é? Cada ecossistema. lugar é uma surpresa, né? Uma coisa completamente diferente, uma formação completamente diferente, uma deposição de material completamente ímpar, né, em relação aos outros. Interessante a gente saber que a importância da preservação do passado, né, dessa história toda, de entender como que tudo isso se formou, como que esses lugares conseguiram ter essa forma, né? E isso então está aí registrado em cada ponta aí da caverna. Cada ponto É mesmo. incrível. Olha, pessoal, que interessante esse espeleotema aqui. Ele faz lembrar dentes. Nossa, parece realmente a arcada dentária, né, de um animal. Fantástico. Mesmo, uma boca, né? Dentões. Por que acontece isso? Isso porque a água ela veio escorrendo, tá, com os minerais, e aí a corrente de ar passando sobre essa formação deixou ele dessa forma, sendo depositados em forma irregulares. Por isso tem essa formação que faz lembrar dentes. Gente, Nossa, o que mais muito que tem? próximo. Que não é possível. Além desse espeleotema, a gente tem uma outra sala que a gente vai conhecer agora, sendo a última sala da caverna. O que tem lá? Lá é a sala das imaginações. Ah, Vamos lá conhecer? Imaginações, imagino que sejam as nuvens. E aí, pessoal, agora a gente vai conhecer uma sala interessante, que é a sala das imaginações, tá? Última sala da caverna.
Imaginações? Isto, imaginações devido à formação que tem nesta rocha e também nos espeleotemas. Então aqui é como observar as nuvens. Muito bom. Entendi. Então aqui a gente tem um elefante, as orelhas mesmo. grandes, os olhos, a tromba dele, tá? Ele está olhando para essa turminha que está em apuros aqui. Aqui faz lembrar uma raia, uma coruja, ela está toda machucada, tá? O golfinho aqui, ó, ele está dando uma carona para ela, juntamente com essa tartaruga aqui. Nossa, mesmo. Aqui tinha um carneirinho, tá? Que quando viu que estava em apuros, né, essa coruja que foi atacada por essa cobra aqui, olha a cabeça dela, tá? Ai, que Ele correu demais. para essa direção e se deu muito mal. O carneirinho tá ali. Quase que caiu na boca do jacaré. Aqui o corpo, tá? O olho, a boca. Mas a sorte dele que já tinha se alimentado, tá? Pois o que escorre na boca dele aí é leite, provavelmente de uma vaca. Pois o que sobrou dela foi somente ali, ó, as tetas, tá? Eu não sabia que tinha jacaré em Minas Gerais, gente. Então são esses... Nem golfinho, né? Nossa, demais. Muito bom. Adorei a historinha. longe, né? E nem precisa de muita imaginação, é tudo tão próximo, é tudo tão real, as Sim, formas, tão assim, real. a imaginação está em contar essa história, porque as formas são perfeitas. Tudo isso foi você que inventou? Não, são vistos pelos visitantes, tá? Vocês vão juntando essas histórias, Vão né? captando Cada toda... um que vem aqui conta mais um detalhe, acha mais uma Isso. coisa e a história vai aumentando. Isso, sempre. vai só aumentando. Gente, vou ser super sincera, eu não imaginava que essa caverna fosse ser 1/10 do que foi, assim. Tô super Exatamente, é uma encantada. surpresa atrás da outra, né? Muito Foi encantada. muito legal. E principalmente ver, justamente isso que a gente acabou de ver, né? Sim. Que é como olhar para as nuvens, né? Você tem uma série de possibilidades e de descobertas que lá fora, né, a gente nem imagina o que pode estar embaixo de um lugar Não, bom. incrível. As mais diferentes formas, fósseis, animais vivos, impressionante. Muito legal, obrigado por hoje. Muito legal ter a sua presença aqui para nos apresentar tudo isso. Muito gente bom mesmo, que- Jefferson, muito obrigado. A gente, Parque Estadual do Sumidouro, que agradece a visita de vocês. Tá? bem. Espero que tenham gostado. Muito Legal demais, com certeza. Vamos lá? Vamos voltar para a luz agora? Vamos voltar. Nossa, que impressionante, né? Como perde a noção do tempo lá embaixo. Gente do céu, um filme de Por terror. favor. Não, não é, né? Escureceu muito rápido. Muito legal. Nossa, é noite mesmo. Que horas são? Nem sei. Nossa, e olha como tá abafado aqui fora, lá Sim. dentro tão fresquinho. Aqui é muito quente. Muito bom.